Vamos fazer assim, irmãos, conforme eu for expondo a palavra, nós leremos o texto sagrado. Antes de nós começarmos a exposição, queria pedir ao presbítero Carlinhos que orasse, pedindo a bênção do Senhor pela palavra, iluminasse o nosso entendimento e o nosso coração para a palavra do Senhor. Oremos com o nosso irmão. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, ó Pai, onde nós temos o privilégio de estar te cultuando, ó Deus. Aceita o nosso culto, Pai. E neste momento, em nome de Jesus, eu quero pedir que o seu Santo Espírito, ó Deus, possa estar agindo nos nossos corações e nas nossas mentes, ó Deus, para compreendermos e entendermos a palavra que o Senhor, através de vosso servo, pastor Fernando, ó Deus, estará direcionando aos nossos corações, ó Deus. Sim. Usa ele como instrumento de tuas mãos, como boca, ó Pai, para que a tua palavra possa nos edificar. E assim, ó Deus, no nosso dia a dia, aprendendo e colocando em prática, possamos honrar e glorificar o teu santo nome, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus, oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos amados, nós no mês de fevereiro, no finalzinho, nós temos a bênção de no acampamento podermos estudar o livro de Provérbios. Este foi o tema proposto para os irmãos pela comissão, para que possamos realmente aprender desses tesouros acerca da palavra. E meus amados irmãos, a ideia que Deus colocou no meu coração também não é só estudarmos este livro precioso no acampamento, mas assim Deus permitindo crescermos em algumas porções das Escrituras, porções desse livro precioso, para que realmente tenhamos a sabedoria da palavra do Senhor no nosso coração. Eu disse no domingo passado, meus amados irmãos, que o livro de Provérbios, ele é um dos mais queridos por muitos de nós no Antigo Testamento, até pela sua facilidade, até pela sua praticidade. Se alguém perguntasse para vocês quais são um dos livros mais prediletos, talvez, irmãos, na lista aí do Antigo Testamento, não escolheriam Crônicas, ou não escolheriam aqueles livros com genealogias muito extensas, mas possivelmente falariam dos Salmos, falariam de Provérbios, falariam de outros livros com uma facilidade maior de leitura e de compreensão para o nosso entendimento. Meus irmãos, quando nós olhamos os Salmos, nós vemos ricas experiências do povo do Senhor, louvando a Deus, tanto nos momentos alegres, quanto nos momentos difíceis. Então, vemos dentro dessa experiência, os Salmos nos convidando, falando, dentro da minha experiência com Deus, vamos juntos louvar ao Senhor, seja na tribulação, seja na provação, seja nos momentos alegres, para os irmãos entenderem, no cuidado do Senhor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nos momentos difíceis, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem na tribulação. Nos momentos também, meus amados, de dificuldades, onde Deus nos oculta no seu pavilhão, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27. De quem terei medo? Se o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, Então, meus amados, fica aqui também para nossa reflexão e edificação, alguns textos para você gravar em Provérbios. Dentro da sabedoria prática, use isso para o seu coração, para você fortalecer a sua vida. Enquanto os Salmos nos chama, dentro da experiência do salmista, a orarmos, a adorarmos o nome do Senhor, o livro de Provérbios é um livro prático, irmãos, que nos exorta em conselhos rápidos, diretos, a fortalecermos a nossa vida na sabedoria da palavra do Senhor. Meus irmãos, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, que visa guiar todos os nossos passos na presença do Senhor. Eu disse algo muito sério e muito importante, meus irmãos, que existe muita gente inteligente nesse mundo, que com a sua inteligência alça voos grandes e conseguem lucros, conseguem bênçãos materiais, mas infelizmente existem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias, que não colocam a sua vida, o seu coração aos pés do Senhor. E é muito importante, meus irmãos, nós caminharmos com essas bênçãos na nossa vida. Deus nos dotou de inteligência, mas que a nossa sabedoria, todos os nossos passos
possam caminhar na presença do Senhor. É aí que está o verdadeiro tesouro. É aí que nós vamos ter e obter a verdadeira riqueza. E com certeza Provérbios tem muito a nos ajudar nesta realidade. Quando você pensar em Provérbios aí, ouvir essa expressão, são ditos práticos, ditos populares de diversas formas para nos ajudar a ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Irmãos, deixe-me dar um norte para vocês também, não é? Quando nós olhamos o livro de Provérbios, Salomão é o seu autor principal. Se você olhar no primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 32, para a turma de cântico aí, Salomão escreveu 1005 cânticos e também escreveu mais de 3.000 provérbios. Ajuda ou não, irmãos? Quanta coisa, não é? Deus o usou grandemente. E com certeza boa parte dessa compilação está aqui neste livro precioso. Dos capítulos 1, meus irmãos, até o 7, nós vamos ver algumas orientações que são denominadas filho meu, né? Muitas vezes a gente passa por essa parte, mas se você olhar, Salomão, como um pai que ama a nação de Israel, vai dar diversas orientações para que o povo cresça. Filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, olhem, acompanhem comigo, capítulo 1, verso 8. Só para a gente entender um pouco, a gente vai para o capítulo 3 rapidamente, irmãos. Então você vai ver no capítulo 1, 2, 3, 5, 6 e 7, essa expressão, filho meu. Não só uma expressão de um pai para um filho, mas sabe aquela expressão que os apóstolos falam, meus amados irmãos? Uma expressão de carinhosa para toda a nação de Israel, para ajudá-los na caminhada do Senhor. É a mesma coisa, filho meu, nação minha, né? O verso 8 vai falar assim, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Saltem lá para o capítulo 2, meus irmãos, verso 1. Filho meu, o que diz aí? Vamos ver todos o verso 1. E esconderes contigo os meus mandamentos. E o texto vai falar, meus irmãos, da nossa busca à palavra do Senhor. Então, repare, faça esse estudo quando você puder. Você vai ver muitas expressões, filho meu, cresça na sabedoria. É um carinho de Salomão para a sua nação, meus irmãos, mas com certeza, além e vendo espiritualmente, são conselhos do Pai eterno para a sua igreja amada, para o povo do Senhor também. E assim como Salomão usou no mesmo peso bons conselhos para ajudar a nação de Israel, com certeza tem o Senhor bons conselhos para o seu povo. E aí, meus irmãos, para facilitar o tema nosso desta noite, não é? Eu coloquei um tema que está aí proposto pela Sociedade Bíblica do Brasil. Você vai olhar em negrito o seguinte tema: exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Deixa eu ver se está aqui tudo certinho. É aqui, olha, espera aí. Aonde? Me ajude. Isso, eu vou mirar no vando, viu? Bom, irmãos, então, exortações da sabedoria para obedecermos ao Senhor. Meus amados, essa sabedoria, que também se concentra na pessoa de Cristo, ela tem como finalidade direcionar todos os nossos passos para vivermos para o agrado do Senhor. O que a sabedoria tem para me direcionar para que eu obedeça a Deus? Meus irmãos, com certeza, nesta noite nós vamos ver passos muito práticos para crescermos na graça e crescermos na obediência para a glória do nosso Senhor. Então são alguns conselhos, alguns encorajamentos que a sabedoria do Senhor tem para nós, para que nós obedeçamos a palavra de Deus. Antes de propor mais palavras, meus irmãos, é difícil nós obedecermos ao Senhor. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso com a nossa capacidade. Não temos essa propriedade no nosso coração. Sem o Senhor, nada podemos fazer. E precisamos da sua graça, da sua direção, da sua sabedoria. E com certeza são palavras de Deus para nos abençoar, meus irmãos. Então vamos ver aí os conselhos que Salomão, grande homem, sábio do Senhor, deixou aqui para nós. Então eu vou só colocar aqui, vou colocar os primeiros pontos, viu, meus irmãos? São
São 7, tá? Ô, Wanda, tá tudo rápido aí. Peraí. E já tem cola para semana que vem, irmãos. Tá bom, vou deixar assim, tá bom? Então não vou falar de todos. Dá para assumir aí? Isso, deixar o pessoal curioso aí. Semana que vem a gente continua, né? Então, meus amados, se nós olharmos o verso do 1 ao 4, a primeira exortação que a sabedoria nos dá para que nós obedeçamos ao Senhor é: guarde a palavra e guarde as bênçãos de Deus na sua vida. Olha o que diz a palavra: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. E aí, olhem a bênção, irmãos: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Meus amados irmãos, vocês têm, eu vou falar assim, vou me incluir também, nós temos uma memória boa. Vou pegar aqui algo muito importante também para a nossa vida. Você consegue gravar aquilo que você lê acerca da palavra de Deus para a sua vida? Numa leitura prática, dentro da sua casa, você consegue memorizar? O moto, vocês conseguem falar hoje aí, de cor, tranquilo? E outro versículo, hein? A Gabi falou que consegue, né? Mas, meus amados irmãos, olhem, com certeza nós temos uma grande facilidade de perder arquivos importantes na nossa mente. Nós gravamos coisas, mas a nossa memória, que realmente vai se adaptando e recebendo novas informações, nós nos esquecemos. E temos que lutar para não esquecermos a palavra do Senhor na nossa vida. Então, uma orientação da palavra de Deus para nós é: filho meu, não deixes escapar os mandamentos de Deus. Não deixe, ou não perca da sua mente os meus ensinos. E que o teu coração guarde os meus mandamentos. Meus irmãos, olhem, a ideia é para que realmente nós coloquemos a nossa mente para trabalhar e sermos enriquecidos com a palavra do Senhor, né? Então, o pastor Lutero deixou mensagens preciosas aqui. E cabe a nós, meus irmãos, lembrarmos o que ele nos deixou. Às vezes nós não nos lembramos do sermão de domingo. O que o pastor pregou mesmo? Olha, irmãos, está ali, está no WhatsApp, pôs no grupo. Vamos nos ajudar? Vamos pôr a mente para trabalhar ou não? Meus amados, nós não devemos esquecer e sempre armazenar a palavra dentro de nós, para que quando nós precisarmos, termos ela no nosso coração. Tem um salmo que fala assim: guardo as tuas palavras no meu, para não pecar. Meus irmãos, a ideia é que quando eu mais precisar da palavra, ela está ali. E a ideia é essa, irmãos: nós temos, quando numa luta pessoal, temos essa palavra no nosso coração, e sempre trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E aí, meus amados irmãos, essa palavra dentro de nós, elas aumentarão os nossos dias e acrescentarão anos de vida e paz. Eu já vi tanta gente, meus irmãos, que não guardou a palavra do Senhor, se afastou dos caminhos de Deus, e os seus dias foram diminuídos, abreviados, por muitas vezes não ter a palavra na sua vida e na sua trajetória. Que nós possamos tê-la na nossa caminhada, meus irmãos. A palavra do Senhor é uma bênção que nos assegura firmeza espiritual e anos firmes na presença do nosso Senhor. E aí o texto vai falar assim, ainda sobre o guardar, irmãos: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Irmãos, se nós olharmos e irmos além, nós vamos ver que benignidade e fidelidade são bênçãos do fruto do... Isso, eles gravaram essa parte aí, né? E nós vamos ver, meus amados, que também não são capacidades que estão no nosso coração. Benignidade é uma capacidade de Deus, da gente agir com amor em certas situações. E fidelidade é a bênção de nós termos, meus irmãos, lealdade ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Meus amados, olhem, que nós possamos fortalecer a nossa vida dentro dos princípios da palavra,
para que a gente não se afaste da caminhada cristã. É o que o texto está falando. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Irmãos, olhem, nós estamos na ceia do Senhor hoje, e nós vemos que tem muita coisa gravada no nosso coração, situações impregnadas que nós ainda amamos, que não tiramos da nossa caminhada. O Vando colocou numa mensagem para a UPA, acho que os meninos vão se lembrar, que muitas vezes Deus fala para nós gravarmos a palavra no nosso coração, mas como diz Jeremias, o que está gravado no nosso coração são mais pecados do que bênçãos. E nós, meus irmãos, precisamos tirar coisas do pecado, nos revestir do novo homem, e realmente ter essa bênção de seguir ao Senhor na nossa caminhada. Prenda ao pescoço. A ideia, meus irmãos, é de não perder essas bênçãos da graça na nossa vida. Às vezes eu posso ser bondoso num dia, benigno em outro, fiel em outro, mas muitas vezes não ter essa bênção presa, enraizada na minha vida. Irmãos, tem que ser como um colar, não soltar, não sair. E aí também escrevemos, como diz o pastor Hernandes no livro de Provérbios, escrevemos bênçãos da graça com penas de diamante no nosso coração, e termos essas bênçãos da graça presas na nossa vida. O que o seu coração tem como mais precioso? Irmãos, que nós possamos ter o Senhor, que nós possamos ter a sua palavra, que nós possamos ter essas bênçãos da graça. Guarde, ate-as, prenda-as no teu coração, e essas bênçãos não podem escapar da nossa vida. Muitas vezes escapa, viu, irmãos? Muitas vezes nós não armazenamos a palavra, mas lembre-se que essa é uma exortação, um encorajamento da sabedoria para obedecer ao Senhor. Um modo prático, irmãos. Esqueceu o sermão, dona Cruz? Anota. O pastor esquece também, gente. Esquece de coisas. Quando eu vou no mercado, a Thaís puxa minha orelha. Mas eu tenho que ter aquela lista. Anota no WhatsApp. Muitas vezes eu não vou anotar não. Sabe o que acontece? Esqueci. Mas, meus irmãos, que nós possamos entender que a palavra são bênçãos valiosas. E muitas vezes ela não está com a gente mais. Muitas vezes ela não está dentro de nós. Mas que assim Deus nos ajude a guardarmos a palavra e as bênçãos do Senhor no nosso coração. Mas o texto continua, meus irmãos. Além de guardar a palavra, nós temos que reconhecer Deus nos nossos caminhos. Vamos ver o que diz os versos 5 ao 8. Vamos ler todos juntos, irmãos, para nós participarmos. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos ver isso com calma, meus irmãos. Quantas bênçãos nós vemos neste texto. É um texto conhecido, mas que muitas vezes as bênçãos passam despercebidas, irmãos. O texto está falando assim: confia no Senhor, como aí, irmãos? De todo o teu coração. Meus amados, olhem, hoje a gente vê um tempo em que é muito difícil você confiar nas pessoas, onde você não coloca credibilidade fácil. Mas, meus amados, diante de tantas bênçãos, como a nossa irmã Esther orou, vale a pena nós confiarmos no Senhor, vale a pena nós nos refugiarmos nele. Já pensou num temporal da nossa vida você se abrigar nele? Vale a pena, irmãos. Confie no Senhor de todo o teu coração. Coloque a sua confiança em Deus em todos os teus passos, os seus passos. E a ideia, meus irmãos, é de nós não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. A ideia de estribar, meus irmãos, o estribo, ele era como um aro, um ponto de apoio para a subida do cavaleiro, né? Se você olhar também no dicionário popular, é aquele ponto de... Não tem um ônibus assim, quando você põe o pé para subir e depois você entra no ônibus? Tem aqueles degrauzinhos ali? São os degraus. Irmãos, não suba na sua própria confiança, não se apoie em você mesmo, mas que você possa realmente se apoiar na graça do Senhor, na sua caminhada. A gente não pode se apoiar em nós, meus irmãos. A gente não pode fazer do nosso braço a nossa força, mas o texto fala: confia no Senhor de todo o coração.
Tem um cântico que fala assim: nele a gente pode ou não, irmãos? Com certeza, né? Em meio a tanto descrédito, meus amados, que nós possamos realmente levantar a irmandade em Cristo aqui, mas sobretudo confiar no Senhor Jesus, que é o nosso refúgio, em Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E a ideia, meus irmãos, do verso 6 vai falar assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, a ideia de reconhecer ao Senhor é de colocar Deus em todo o tempo na nossa caminhada. Irmãos, parece que a gente faz o contrário muitas vezes. Senhor, eu confio, mas vem a primeira luta, estou roendo as unhas e ajo por minha própria conta. Acontece isso ou não, irmãos? Muitas vezes a gente não ora, muitas vezes a gente não coloca a direção de Deus na nossa vida. Não se apoie, reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Quando eu olho para isso, meus amados irmãos, me vem a história de muitos servos de Deus, do povo do Senhor, né? Nós vamos ver assim: Abraão, filho, eu vou te dar um filho, ele vai ser o filho da promessa. Ele confiou em Deus, meus irmãos, mas teve um tempo que ele quis dar o jeitinho brasileiro, agir por sua própria conta. E aí ele teve um relacionamento com quem? Com Agar, deu o jeitinho brasileiro, não foi o filho da promessa, né? Quando a gente fala em jeitinho brasileiro, meus irmãos, é porque muitas vezes nós não olhamos para o Senhor. E aí teve uma dificuldade lá com Agar, com Ismael. O filho da promessa veio com o corpo quase amortecido, porque Deus cuida. Nem Deus cuida, meus amados irmãos. Vale a pena nós confiarmos no Senhor. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, meus amados, olhem, o texto fala: Moisés, segue com esse povo adiante. Primeira perseguição de Faraó, o pessoal: não, vamos voltar para o Egito, Deus não está com a gente não. Aquietai-vos, e vocês vão saber que hoje o Senhor peleja por vós. Vocês vão hoje conhecer o Senhor dos exércitos. E vem Números 13, meus irmãos, os 12 espias falam assim: olha, Deus falou que a terra que manda leite e mel é boa, as uvas gigantes. Até vai falar Números 13, irmãos, o cacho de uvas. E fica imaginando, meus irmãos, 2 pessoas para carregar um cacho de uvas, seu Benedito. A terra é boa, mas lá eles são como gigantes e a gente como gafanhotinhos. E sabe o que acontece, meus irmãos? Nós vamos ver que o povo todo se apavora. Ai, como era bom estar no Egito lá e voltar. E o povo, os 10 espias falam: voltem, não vai dar certo. E o povo contagiado, meus irmãos, ao invés de reconhecer Deus, tropeça. E muitos não vão entrar na terra prometida. E nós vamos ver que somente Josué e Caleb vão receber a herança. Não, se Deus prometeu, se Deus, vamos reconhecê-lo. E o texto fala que nós vamos esmagar esse povo como pão amassado, porque Deus está com a gente, irmãos. Olhem, Josafá vai dizer em 2 Crônicas capítulo 20: Deus, vem uma multidão contra nós, nós não sabemos o que fazer, mas eu sei o que eu vou fazer. Os nossos olhos estão postos em Ti e no Senhor, né? E nós vemos, meus amados, essa bênção de reconhecer Deus na nossa vida e como vale a pena. Se o Senhor peleja por nós, é bênção. Se Deus é por nós, é a bênção, né? Não tem tanta realidade aí, irmãos. Olhem mais, verso 7: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Meus amados irmãos, olhem, nós na nossa caminhada temos que temer ao Senhor. A ideia de temer ao Senhor é falar assim: puxa, eu não vou fazer isso, porque eu estou considerando Deus, estou amando o Senhor, e vou tentar colocar Deus na minha caminhada, nos meus princípios, na minha vida prática. Muitas vezes a gente não tem a palavra, não tem Deus como nossa companhia. E já pensou, meus irmãos, que Deus nos use como José? Quando vier a tentação, longe de mim fazer tamanha coisa contra o meu senhor Potifar, mas sobretudo contra o meu Deus. Irmãos, isso é temer a Deus, é colocar Deus à frente. E o texto vai falar que isso vai ser saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Meus irmãos, vou fazer uma pergunta aqui e jogar o desafio para a gente. Já pensou
do quanto nós escaparíamos, ou de quanto nós escaparíamos, do quanto nós ficaríamos melhor se Deus estivesse em todas as áreas da nossa vida. Numa luta contra a depressão, numa luta contra o pecado, numa luta contra vícios pessoais. Tudo isso é difícil, irmãos, mas coloque Deus. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, é o conselho que a palavra dá para todos nós, meus irmãos. Reconhecer, colocar Deus à frente, irmãos, é muito difícil, mas eu sei que a partir do momento que nós lutamos contra nós mesmos, a Bíblia fala sobre mortificar a nossa vida, e você coloca Deus à frente, com certeza, meus irmãos, nós teremos uma vida firme, forte e constante na presença do nosso Deus. Então guarde, mas também reconheça Deus nos seus caminhos. Esta é a segunda exortação da palavra do Senhor. Terceira, irmãos, honre ao Senhor. Olha o que diz os versos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que diz o verso 10, irmãos? Celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus amados irmãos, são bênçãos de nós, bênçãos de Deus para nós. Não estou falando que quando você for fiel no dízimo, você vai ter a bênção da barganha. Mas, meus irmãos, Deus cuida de nós. Deus cuida do seu povo. Vale a pena nós colocarmos a nossa confiança até nas finanças. Tem um texto em Hebreus que eu preciso lembrar de novo. Às vezes eu esqueço, vou usar até para mim, filho, guarda a palavra, para não esquecer. Mas tem um texto em Hebreus, está me vindo à memória agora, que fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Meus irmãos, esta bênção aqui é relacionada ao nosso ganho, à nossa mordomia, aquilo que nós recebemos do Senhor. E o texto nos ensina, meus irmãos, aqui voltando para Provérbios, a honrarmos ao Senhor com os nossos bens e as primícias de toda a nossa renda. Irmãos, tem gente que fala que a última área a ser convertida na nossa vida, o que é? É o bolso, né? Tem gente que fala isso. É uma área difícil, mas, meus irmãos, olhem, nós temos que aprender a utilizar dos recursos que Deus nos dá. Muitas vezes a gente usa de modo egoísta, nunca abençoa o outro. O texto fala que aquilo que nós ganhamos tem que ser bom para acudir o necessitado, irmãos. Então são bênçãos da graça, mas a gente às vezes não tem nem para a gente. Muitas vezes também porque nós não somos fiéis. A Geu vai falar que às vezes pela nossa infidelidade as coisas acontecem e o que você ganha é como se fosse um saquetel furado. Não é sério isso, irmãos. Confiemos no Senhor. Vale a pena você reconhecer Deus, meus irmãos. Honre ao Senhor com os teus bens, e pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Malaquias vai falar que as janelas do céu se abrem, e Deus pode te dar recursos muitas vezes onde você não tem. Não estou dizendo que aqui é o evangelho da prosperidade, meus irmãos, mas com certeza Deus cuida de nós. Muitas vezes nós, com medo, meus irmãos, de ver muitos pastores falando de dinheiro, de bens, muitas vezes a gente não fala, viu? Mas o texto está falando para nós aqui nesta noite, daquilo que você ganhou. Honre a Deus de todo o coração, e que Deus seja a sua primícia. Irmãos, Hebreus capítulo 11 vai nos falar que Abel entregou para o Senhor o melhor, e a sua oferta até hoje ainda, quem lembra? Fala. Irmãos, já pensou? Hoje nós vemos tantas pessoas oferecendo restos para Deus, no culto, no templo. A nossa mordomia vai ser cobrada. Mordomia, irmãos, mordomia cristã não é você ficar na rede, não. Para os que gostam aí da redinha, né? Não é você ficar na mordomia. Mas a mordomia cristã é você é um mordomo, um administrador daquilo que Deus te dá. E nisso, meus amados irmãos, que nós possamos honrar ao Senhor. Deus é digno de toda a honra,
toda a glória e todo louvor. E é por isso que em Malaquias ele fala: se Deus é Pai, se Deus é Senhor, cadê a minha honra? Cadê o respeito para comigo? Que nós possamos oferecer a Deus o melhor, para a glória do Senhor Jesus. E por fim, meus irmãos, para acabar mesmo, hein, ó, para não ir 2 horas de sermão, né? Aceite a orientação do Senhor, versos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Meus irmãos, no domingo passado, o texto do capítulo 1 falou assim, versículo 31, 30-31, vai falar assim: não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. A pior coisa que Deus pode fazer para o homem, meus irmãos, é deixar ele à própria mercê da sua vontade, dos seus caprichos, dos seus pecados. Mas se Deus tratar o seu coração em meio aos seus pecados, em meio às suas fraquezas, veja isso como uma bênção, meus irmãos. Hebreus capítulo 12 vai falar assim: o pai disciplina porque ele ama, fortaleça as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e volte a servir a Deus de todo o coração. Irmãos, quando Deus nos disciplinar, não é para a gente, às vezes tem um efeito de tristeza no começo, mas que você entenda que Deus quer cuidar de você, porque Ele te ama como um pai a um filho. Os pais disciplinam. Meus irmãos, vai ter uma hora que a Manu, pequenininha ali, magrinha, tem nem 10 quilos ainda, vai ter que ter a vara. Coitado, vai ter, tem que ter, não sei como. Tão magrinha, gente, a minha bebezinha aí puxou a mãe. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, olhem, a disciplina faz parte, e vai ter uma hora que nós vamos ter que discipliná-la. Não vamos fazer isso por ódio, não vamos fazer isso por ira, mas vamos fazer isso por amor, porque queremos ver a Manu, ou porque Deus quer ver os seus filhos andando nos seus caminhos. Davi, um dia, meus irmãos, se afastou da presença de Deus. Ele fez e cometeu pecados escondidos. Viu Batseba tomando banho, teve um relacionamento ilícito com ela, assassinou um dos seus soldados mais leais. Ele foi um adúltero, um assassino, e tudo isso foi encoberto. Mas o Senhor, meus irmãos, vai nos dizer que os seus olhos são como chama de fogo. E a ideia é que Ele olha tudo, Ele sabe de tudo. E meus irmãos, quando nós vemos uma situação assim, Deus usou o profeta Natan para falar para Davi. Tinha uma ilustração lá, né? Nessa ilustração ele vai falar e apontar para Davi: você é este homem, Deus te deu tanto, Deus te deu tudo, e poderia te fazer muito mais, mas você pecou contra Deus e seu coração não foi de todo fiel na presença do Senhor. Salomão, meus irmãos, também perverteu o seu coração, e a Bíblia vai falar que o seu coração já não era de todo fiel na presença do Senhor. Segundo Reis vai ter uma exortação contra ele também. Ele vai aprender e vai entender que a beleza está em servir e honrar ao Senhor. Mas, meus irmãos, olhem, como é bom ter alguém para nos exortar, para nos voltarmos para Deus. Eu não sei como está o coração de todos os irmãos aqui, mas, filho meu, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. E, meus irmãos, olhem, como é bom ter alguém para nos orientar, para sempre nos voltarmos para Deus. Às vezes a gente pode esconder a nossa sujeira por debaixo do tapete, mas não faça isso. Confesse os seus pecados diante do Senhor. Salmo 32 vai falar assim: não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, só obedece com freio e cabresto, mas se firme no Senhor. Confesse os seus pecados ao Senhor, e você vai ver que bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Deus nos abençoa nesse sentido, irmãos, e vale a pena nós crescermos na graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, olhem, o texto aqui nesta noite nos exortou quanto a algumas exortações. Guarde a palavra,
Reconheça Deus, honre ao Senhor com o melhor e aceite tudo aquilo que Deus tem, disciplina para o seu crescimento, porque Deus te ama como um pai a um filho. Muitas vezes, meus irmãos, os pais terrenos falhamos, temos os nossos erros, muitas vezes damos pedra ao invés de pão, mas o nosso pai não falha conosco, mesmo quando nos pesa a mão, mesmo quando nos disciplina. E vale a pena você fortalecer a sua mão. A ideia é de um guerreiro ali. Muitas vezes o cara com a mão descaída não tinha força para pegar a espada, seu Vidal. Pegue a espada, fortaleça os joelhos, e que assim, meus irmãos, nós possamos, com a sabedoria que Deus nos dá, a honrar o Senhor com tudo que temos para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um coral, irmãos, e assim vamos nos preparar para a ceia do Senhor.